Bom, neste projeto, 30 anos de Constituição, eu, Lênio Streck, faço a entrevista com o professor doutor Gomes Canottilho, conhecido de todos, que sobremodo influenciou uma geração, ou mais de uma geração, de constitucionalistas brasileiros e também o próprio processo da Constituição do Brasil. O Dr. Canottilho já é um brasileiro honorário. Nós poderíamos fazer a entrevista começando pelo histórico das constituições, o processo de como se deu, diferentes similitudes Brasil-Portugal, mas quem sabe a gente começa pelo final, Dr. Canottilho, que se fala hoje no Brasil sobre o processo, uma nova Constituição. Quer dizer, querem por várias maneiras, uma até que seria sem povo, o outro seria com povo. É possível falar neste modelo de Constituição brasileira, de uma Constituinte, sem ruptura institucional? Ora bem, vamos ver que problemas é que se pretende resolver com o exercício do poder constituinte. Um dos momentos em que fui solicitado para me pronunciar sobre uma nova Constituição, sem grandes esclarecimentos sobre o poder constituinte, foi quando, aliás, o Lênio recorda-se, os custos da Constituição no Brasil. Ora bem, os custos na Constituição do Brasil teve vários colóquios e eu fui um deles. Fui um deles, convidado pelos homens, aquilo era fundamentalmente homens ligados às empresas e, portanto, era uma elite raciocinante sobre o poder constituinte. Eu disse, olha, vamos lá ver. Portugal fez alterações substanciais, sobretudo a entrada na União Europeia, depois a mudança completa de sistema económico, de sistema social, imposto pela Europa. Verdadeiramente, nós não eliminamos muitas das normas referentes à Constituição Económica. O que é certo é que elas ficaram entre parênteses e optámos por uma dinâmica mais adequada e em consonância com a orientação da Europa, que era, de acordo com as várias correntes, mas de qualquer modo, uma Europa social, ou estilo alemão, portanto, social alemão, ou estilo liberal, como a Inglaterra. Bem, aquilo estava uma discussão animada e depois perguntaram-me, o senhor o que é que entende? Eu tenho estado aqui a ouvir os vossos argumentos sobre os custos da Constituição, mas queria fazer uma pergunta. Têm povo? Eles ficaram muito... Têm povo para fazer a Constituição? Ou seja, acabou ali a discussão do poder constituinte, porque estavam a fazer uma Constituição a partir de cima, eliminando o povo. Quer dizer, como se o povo não existisse. Ora bem, a situação atual não é a pergunta que me fez não é propriamente para um cenário desses. É o de saber se não seria ajustado e adequado, independentemente da estratégia de aquisição de posições constitucionais por parte de alguns partidos, com uma nova revisão. Evidentemente, podiam pretender uma coisa de novas posições constitucionais. A ideia que eu tenho temos duas dimensões, ou dois universos de casos difíceis, que conhece melhor do que eu. Pronto, os casos difíceis, como casos a exigirem uma adjudicação e uma interpretação mais complexa, não vamos agora aqui dizer como é que se desenvolvia isso, mas era esse, casos difíceis que discutimos muito depois, sobretudo na Europa, com a intervenção do FMI, da União Europeia. Sim, portanto, sobre isso, que foi muito discutido. Agora, o que está aí nesses livros mais recentes,
que eu tenho lido, há um problema que efetivamente se coloca aqui e se coloca em todo lado. Não temos casos difíceis apenas a nível de justo fundamental. Nós temos justo fundamental e o consequente apreciação judicial. Nós temos casos difíceis a nível da estruturação institucional do país. Ou seja, é adequado o sistema de governo. Um Presidente da República que é chefe do governo, mas não responde perante o Parlamento. É melhor, afinal de contas, um Presidente da República tipo português, em que tem poderes importantes, como já vimos, na nomeação de vários órgãos, é comandante-chefe das Forças Armadas, etc. Mas não há dúvida nenhuma que quem dirige a política, mesmo a política das Forças Armadas, portanto, a política da defesa e a política externa, é o governo. Portanto, e, sendo assim, é preciso ter maioria no governo, maioria na Assembleia, para poder governar, porque senão ou temos governos minoritários ou não temos sustentabilidade na governação. Portanto, pergunta-me, isto talvez já exigisse alteração à Constituição. Ou seja, se querem repensar o Presidente, a figura do Presidente, quais são, afinal de contas, qual é o perfil que querem para Presidente. Não é eterna o plebiscito de 93 que fez a opção pelo presidencialismo. Eu lembro-me disso. Não pode ser eterno, então, claro. Pois, não, eu nessa altura dizia que de modo nenhum sistema parlamentar. Na altura em que se fez o referendo, portanto, aqui, sim, que aliás vinha imposto pela própria sim, Constituição, claro. Para a Constituição diz, aqui a América é uma América republicana com presidente. Uhum. Hoje eu tenho algumas dúvidas, quanto aos poderes do presidente e quanto aos poderes de um governo. Mas em termos de emendamento? Portanto, nesse aspecto que eu penso que se deveria, a ponderar uma coisa dessas, precisávamos de uma revisão clara, mas que não tem necessariamente de ser uma revisão da Constituição com um poder constituinte. Apenas um pontual. Pontual. E na sua opinião, o fato da opção de 93 não pereniza, não seria proibido fazer uma emenda? Sim, que colocasse não é uma cristalização para todo o tempo. É, essa palavra. O conteúdo desse referendo que registava, afinal de contas, uma visão tendencialmente favorável a Presidente da República. Portanto, a história anterior, os Getúlio Vargas e todos estes apontavam um pouco para aí. Ora bem, claro. Mas nós estamos a ver que o sistema não funciona com um governo, e sobretudo a nível de Presidente da República, que esteja permanentemente sujeito a impeachment. Sim, é o problema do presidencialismo de coalizão. A minha pergunta também nesse sentido, duas assim, complementando, quer dizer, o grande problema aqui é povo. O que é isto, povo, né? Chamaríamos nosso querido amigo Miller, com o qual eu falei esses dias ainda. O povo real. O povo real. E como chamá-lo, agora não basta só isso também, porque tem que ter um certo permissivo constitucional, porque é possível simplesmente, sem qualquer ruptura, fazer uma outra Constituição, dizer, no fundo a gente diz, esta fracassou, não cumprimos nem essa, e quem nos garante que cumpriremos a próxima? Por isso é que eu digo que é um caso difícil que merece suspensão reflexiva. Quer dizer, porquê? Porque o que aconteceu no Brasil é um tópico. O que aconteceu no Brasil é um tópico verdadeiramente incontornável. É incontornável, porque verdadeiramente. Nesse momento é incontornável. Porque não temos uma definição clara do que é responder perante a Assembleia
República, para aqui o Congresso. Portanto, o que é essa sujeição do Governo ao Congresso, porque isto também tem dimensões republicanas. E depois, quais são, afinal de contas, os verdadeiros poderes do Presidente e, sobretudo, a estabilidade do Presidente. Porque se vamos multiplicar os impeachments, vemos que temos um caso difícil em termos institucionais. O Brasil não pode continuar nessa perspectiva. Depois, se disserem, bem, mas mesmo para isso, é necessário um novo poder constituinte, porque uma simples emenda não chega, e portanto isso é um problema que tem que apreciar, se efetivamente é com uma mera emenda ou é necessário uma revisão que pode ser uma revisão alargada a outros pontos. Agora, isso depende do momento, e não sei se este será o momento para juntar a tantos problemas também agora uma nova agitação em termos de convocação do Poder Constituinte. Então, o senhor daria para concluir que talvez, e o senhor tocou bastante nesse ponto, talvez os problemas que fazem com que muita gente clame por uma nova Constituição não existiriam se houvesse governabilidade. Não, isso é verdade, mas temos que acrescentar outra dimensão. É que aquilo que toda a gente pensava, que a Constituição seria um fracasso porque tinha muitas normas programáticas, muitos direitos económicos, sociais e culturais, muitas promessas que representavam uma narrativa emancipatória. Não é por aí que o Brasil está em crise. Evidentemente que não é por isso, ao contrário, ele avançou nesse sentido. Avançou. O senhor concorda? Mesmo quando há problemas de saber quanto à sustentabilidade e vai tributar mais os salários e as pensões. Nós em Portugal tivemos esse problema. É melhor ir procurar outras fontes de rendimento, como por exemplo o imobiliário e outros produtores de riqueza que devem também ter um fisco mais apurado. Ora bem, e isto demonstra que não é apenas para um tópico, para resolver uma questão, também para resolver outras, não é? Mas nesse caso, eu acho que uma vitória, e eu vou salientar isso agora quando apresentarmos o livro, uma vitória desta Constituição, afinal de contas, resulta deste facto, é que aquilo que foi mais atacado, dizendo que era uma Constituição longa, uma Constituição analítica, compromissórias, com o Centrão e outros centrões lá a defender os seus interesses, que isto não era possível atuar a Constituição, que depois deu origem à criação de vários mecanismos, que não era possível judicializar direitos económicos, sociais e culturais. Afinal, todos esses casos difíceis tornaram-se fáceis relativamente ao problema institucional. Como está... Então esse é o paradoxo da grande Constituição, que faz 30 anos, é aquilo que apresentava como grande problema, que a maior crítica que se teve é o de menos, porque isto ao contrário, até incrementou as relações de igualação, inclusão de pessoas, a questão de direitos fundamentais, isso houve um avanço. Eu vou, portanto, amanhã, falar à escola do nosso amigo do Gilmar, e vou focar precisamente isto, é que levo lá um trabalho que cita precisamente o Supremo Tribunal Federal do Brasil e o Supremo Tribunal Federal da República Sul-Africana, portanto, ora bem, e em que clarifica o que é que está menos bem no raciocínio do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que ele parte desta lógica: todos os poderes estão vinculados à Constituição, e como nós tivemos a oportunidade de estudar, se todos os poderes estão sujeitos à Constituição, afinal de contas também
o judicial está sujeito e deve contribuir para a atuação e para a concretização da Constituição. Assim, em termos muito amplos, era isso que o Tribunal pretendia. O problema é o de saber se nós deveríamos ir por o caminho de uma axio, de um direito subjetivo e de pretensões judicializadas pelo Tribunal para cumprir a Constituição. E eu acho que aí houve um excesso, digamos assim, de Tribunal para resolver alguns problemas. Esse foi o que a gente pode chamar de excesso de ativismo. Excesso de ativismo judicial, para pegar a palavra. A judicialização até é contingencial. Exato. Quando o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Constitucional da União Africana, baseou-se numa ideia mais empírica. Quer dizer, não podem exigir a um Tribunal Constitucional que diga quantos copos de água tem uma pessoa. Mas a partir de certos enquadramentos e parâmetros definidos pelo próprio Governo, ele tem a obrigação de arranjar um copo de água que pode estar a 50 km de distância. Claro. Ora bem, não foi o Tribunal que lhe atribuiu um copo de água, está a ver? Mas definir que, a partir daquele momento, havia um dever jurídico relativamente ao Governo. Ora bem, são dois raciocínios, mas o que para mim é bastante esclarecedor sobre o valor destas Constituições, quer desta, quer da União Africana, como vê, não são só de Bona ou dos Estados Unidos, não são apenas essas Constituições, para citarmos as principais, que são hoje importantes para os nossos estudos. Afinal, os dois exemplos que indica para discutir o quê? Os grandes problemas. Se há universalidade quanto aos bens, direitos económicos, seja culturais, se há universalidade parcial com pagamento de alguma coisa, se não há universalidade e quem tem dinheiro deve pagar, ou seja, toda essa problemática está associada a isto. E não é uma conquista irrelevante o facto de serem dois tribunais, um na África e outro aqui na América, que são hoje convocados para discutir, por um lado, a metodologia, a hermenêutica e os enquadramentos epistémicos, e quem nos aparece para resolver um caso difícil são os dois tribunais, o do Brasil e o da União Africana. E aí, isto é bem que se diga. E aí, Dr. Canotilho, uma das questões que nessa questão falávamos de direitos sociais, direitos fundamentais, a exigibilidade, a questão do direito subjetivo, aqui houve um julgamento bem interessante agora do homeschooling, em que o ministro Gilmar deu um voto até em que discutiu, a partir até de coisas que eu escrevi, sobre a questão da possibilidade de universalização. Sim. Quer dizer, fazendo a distinção entre ativismo e judicialização, que uma é contingente e a outra pode ser muito danosa, porque se você dá para alguém ou um grupo e que não pode dar para outro, isso é ativismo e aí você está fazendo uma loteria. Pois, exato. E judiciário não faz política pública. Pois, não faz. Não é esse o ponto? Exato, mas pode fazer em termos de universalização. Dentro daquele exemplo do copo, exato, enfim, manter uma dimensão redistributiva em virtude da qualidade de bem que está em causa. Ninguém discute que uma moradia, a saúde, ou no fundo, dizemos, não, isto o que é que quer dizer? Não somos defensores de uma divisão cortante entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, seja culturais. Aliás, hoje, desde o Papa até outros grandes tratados internacionais, é isso,
a precaução, a responsabilidade, o cuidado, tudo, que aliás tem, não sei se tem lido sobre isso, está a alicerçar uma mudança filosófica, passando em alguns casos, do Kant, precisamente para o Hegel. Ou seja, e porquê? Porque há dimensões éticas e morais que têm que têm que se articular com as dimensões axiológicas que nós estamos habituados com a doutrina de Kant e da teoria da justiça. E um pouco, talvez, naquilo, né, que tem se falado muito, né, que é um pouco da eudemonia, que é a questão do ideal de vida boa. Sim. Esse é o ponto que traz a ética para esse processo. Exato. Então, aí, muito interessante essa questão que o senhor trouxe, né, que mostra o paradoxo, e que às vezes que as pessoas não se dão conta da questão de que aquilo que era o grande defeito da Constituição passa a ser uma de suas virtudes, e aquilo que as pessoas achavam que não tinha problema, que é o sistema presidencialista, e esse acabou dando problema. E aliás corroborada por um referendo que acabou por não responder aos problemas. Fazendo uma analítica disso, o fato de ter sido corroborado significaria que isso não daria problema. Exato. Ali está o ponto. Pois, eu acho que atualmente dos casos fáceis e casos difíceis, mas são ambos casos difíceis, ou seja, aquilo em que é até especialista destes enquadramentos epistemológicos, hermenêuticos, alguns dogmáticos, que originou aquela primeira literatura toda. Verdadeiramente hoje o que temos é um caso difícil do Brasil em termos de uso institucionais. De uso institucionais. E até nos diálogos institucionais que se fazem entre os poderes da República. E nas relações entre os vários. E isso tem a ver, para encaminhando já para o final, isso tem a ver com a questão do que a teoria constitucional brasileira e, enfim, a teoria do direito, né, que é um dos modos de trabalhar a teoria constitucional, preocupa-se muito com a perda, uma certa um enfraquecimento da força normativa da Constituição no Brasil e um pouco, talvez, os juízes, o Poder Judiciário tem um certo malveso de fazer superinterpretações, e um conjunto de superinterpretações acaba enfraquecendo o próprio direito. Isso é um problema que nos aflige muito, doutor Canotti. Eu acho que nesses 30 anos. Eu vou-lhe dar um exemplo, que é um exemplo típico, que nos conduz a uma certa humildade relativamente aos instrumentos que nós temos no direito constitucional, porque, como já vimos, é um direito e estamos a lidar com uma Constituição muito generosa, mas há alguns destes problemas que muita gente julgava serem problemas a serem resolvidos pelo Judicial, das pílulas de medicamentos, e para ver que há outras alternativas. Em Portugal pôs-se o problema da hepatite C, das pessoas a protestarem nas televisões que iam morrer, quando se sabia que havia já um fármaco que a 90% salvava essas pessoas. Mas era muito caro. E, portanto, andávamos ali, os doentes, coitados, diziam que o Estado estava a matar e que o Estado dizia: nós não podemos pagar milhares e milhares de dólares por esses medicamentos, até que chegaram a um acordo da empresa farmacêutica com o governo português. Não pagava nenhuma, qualquer que fosse a quantidade, pagaria sim por cada sucesso que tivessem com o tratamento. Ficou resolvido o problema, não há decisão judicial, não há litígio, o Estado aceitou, assim as coisas estão bem, dizer assim, portanto... O empírico, nesse caso, é fundamental. A dimensão empírica, a vontade de não ser uma relação constitucional judicial, mas ser uma relação constitucional, contratual
contratual, que resolveu um problema que nós consideramos um problema dos direitos fundamentais. Está a ver? E eu acho que devemos estar atentos para dizer, efetivamente, a Constituição não podem resolver estes problemas. Há evolução, como este caso é paradigmático, é ou não? Resolver o problema no bom sentido, e a empresa também foi inteligente disso. Não pagam nada, mas se ela, por cada pessoa salva, vocês pagam. Para finalizar, doutor Canutilho, estamos outubro, 30 anos da Constituição. Uma pergunta óbvia, mas que tem que ser feita sempre para os grandes professores. O futuro do constitucionalismo, que é uma questão muito mais para o resto do mundo do que para um país como o nosso, que estamos com o problema de implementar esta. Mas o futuro do constitucionalismo, o senhor como um teórico, escreveu um livro sobre teoria da Constituição, criou uma teoria própria. Os tópicos que trago ali é sobre esta Constituição e com os futuros da Constituição. Perfeito. De qualquer Constituição. Pronto. E o que eu vou tentar demonstrar é que a Constituição pode ser eliminada, ou podem ser eliminadas muitas das suas normas, dizer-se que a Constituição já não serve para nada. Mas nós que temos alguma idade e que tivemos algumas experiências, e é assim que eu vou terminar a minha intervenção, é assim, é que verdadeiramente a Constituição continua a ser um esteio absolutamente incontornável relativamente às violências. O senhor fala do triângulo dialético aquele? Todas as violências. Sim. E também absolutamente incontornável quanto àquilo que o Sunstein falou para estarmos de alerta com os perigos privados. Perigos privados. A escravatura nunca mais. A ditadura são os avanços civilizatórios que nós não podemos retroceder. Exato. Portanto, e depois dizemos nazismo nunca mais, comunismo nunca mais, tudo isso. Ora bem, se a Constituição mantiver estas duas dimensões, uma dimensão que efetivamente é radicalmente contra e deve ser dinamizada contra as violências, e uma Constituição que diz pelas liberdades, para nos precaver por aquilo que está provado foi uma banalidade relativamente às dimensões fundamentais, quer da República, das pessoas, quer da pessoa em concreto, da pessoa em termos individuais. Eu acho que nesse aspecto continua a cumprir a sua missão principal. Por isso que então, mutatis mutandis, com pequenas adaptações, passados tantos anos, dá para pegar o triângulo dialético que o senhor fala, que enquanto nós não conseguirmos resolver seus vértices, nós precisamos da Constituição. Exato, é isso. Nos 30 anos da Constituição, nada melhor do que este final. Começamos, fizemos todo o processo e muito obrigado pela sua contribuição. E o senhor sabe que... E vamos continuar. Vamos continuar o nosso livro, nosso grande projeto dos comentários à Constituição, e que começamos há tanto tempo e é sucesso, e hoje vamos lançá-lo. Sim, senhor. Então, olha, foi um gosto estar a conversar consigo. Tá bom, muito prazer.